vídeo eu quero falar com você sobre 3 passos importantes que vão elevar muito o seu foco. Exercitando esses 3 ingredientes que eu vou trazer aqui para você, você vai perceber na prática como o seu foco vai se elevar de uma maneira significativa, e isso vai ser um exercício crucial para que você ganhe velocidade na realização das suas atividades, ganhe agilidade no alcance das suas metas. E aí a gente vai construindo aí um passo atrás do outro a sua alta performance de maneira muito significativa. Mas entenda, foco é o ingrediente principal para que a gente alcance esse patamar. Então, primeira dica que eu quero dar para você: quando você for se organizar ao longo do seu dia para realizar as suas atividades diversas, certifique-se de quando você for iniciar, decidir que eu vou aqui começar a fazer um relatório, por exemplo, certifique-se de quando você for sentar para fazer o seu relatório, que você faça apenas o seu relatório. Ao invés de fazer o seu relatório, atender uma ligação, falar com fulano de tal, sair, voltar para uma reunião, enfim, fazer várias coisas simultaneamente. Ao invés disso, você faz uma coisa de cada vez. Então, separa 30, 60 minutos para fazer o seu relatório e durante esse tempo faz só o seu relatório. Não atende ligação, não olha mensagem, tenta não falar com ninguém. Você vai perceber que só de fazer isso, ou seja, a gente está trabalhando aqui uma musculatura de você ser monotarefa. Só de fazer isso você vai perceber que o seu ganho de velocidade vai ser muito alto, porque você para de toda vez ter que retomar o raciocínio. Essas interrupções são extremamente nocivas para o seu foco, e aí você perde velocidade, você fica com a sua atividade truncada. Então, se você tinha separado aí 1h30 para fazer o seu relatório, você vai perceber que você passou 3 e nada aconteceu, você quase não saiu do lugar, porque você está o tempo todo dissipando a sua energia. Então, primeira dica altamente estratégica: faça uma coisa de cada vez. Quando você sentar para fazer o seu relatório, faça só os seus relatórios. Tem um pensamento budista que diz o seguinte: se for lavar as louças, lave as louças. É exatamente isso. Isso é uma convocação para que a gente possa exercitar a nossa atenção plena naquela determinada atividade. Isso vai fazer com que você ganhe fluidez e velocidade na realização dessa atividade, ok? Segundo passo importante, diz respeito a você se blindar contra coisas que podem te atrapalhar. O que mais atrapalha hoje na execução das nossas atividades? O que mais interrompe? Os nossos smartphones. Eles são muito nocivos, eles são grandes ladrões de tempo. Então, quando você sentar para fazer o seu relatório ou qualquer outra coisa que exija foco, exija atenção, que exija concentração, deixe o seu celular longe de você fisicamente. Então, se você está numa sala, sentou para fazer o seu relatório, está numa sala, deixe o seu celular na outra, deixe o seu celular na outra extremidade daquela sala. Porque essa barreira física, essa simples distância física faz com que torne difícil você alcançar o seu celular. Consequentemente, vai ser mais fácil para você se concentrar, vai ser mais fácil para você resistir à tentação desse objeto que hoje é praticamente uma extensão do nosso próprio corpo. Essa é a segunda dica. Terceira dica, também igualmente importante, e também no sentido da gente se blindar contra fatores externos ou internos que podem nos atrapalhar na execução de uma atividade por vez. A terceira dica diz respeito a você controlar os seus pensamentos, monitorar os seus pensamentos, para você não ficar pensando em outras coisas que precisam ser feitas no momento que aquilo não pode ser feito. Então, veja só, acompanhe aqui o meu raciocínio. Se você está fazendo o seu relatório e vendo o seu pensamento: nossa, preciso ligar para o cliente, nossa, preciso pagar uma conta, nossa, preciso fazer o supermercado, nossa, ficou uma pendência daquele projeto. Naquele momento, aquilo não pode ser feito. Então, pensar no que tem que ser feito no momento que aquilo não pode ser feito é um baita ladrão de tempo. E como é que você lida e como é que você se blinda contra isso? Primeiro, você precisa perceber, porque senão você está sentado para fazer o seu relatório e o seu pensamento fica quicando, quicando em várias coisas simultaneamente, e ali se passam 5, 10 minutos e você nem se dá conta que você está trabalhando, mas só mentalmente, ou seja, você nem resolve o relatório e também nem resolve as outras coisas. Então, o primeiro ponto é se perceber. Por isso que eu tenho falado com tanta frequência do quanto é importante sentir para produzir, sentir para alcançar a alta performance. Você precisa entender o que está acontecendo com você. Se o seu pensamento está devaneando e você nem se dá conta disso, você não tem como controlar. Então, primeiro, perceba-se.
depois que você perceber, opa, eu tô aqui fazendo isso, mas o meu pensamento tá lá, tô preocupada com meu filho, tô preocupada com a conta que tem que pagar, tô preocupada com aquela pendência que ficou daquele projeto, gentilmente afaste esses pensamentos. Um jeito prático de afastar esses pensamentos é assim, se aquela pendência está martelando na sua cabeça, coloca ela no papel, descarrega ela da cabeça, coloca na sua agenda, coloca no seu depósito eletrônico de coisas que precisam ser feitas, mas tirar da cabeça e colocar em algum lugar, já tira um pouco dessa preocupação, porque você sabe que aquilo vai ser visto em algum outro momento. Então olha só esses 3 passos que a gente está cuidando aqui e que eu quero que você exercite eles de uma maneira, eles são muito práticos e muito simples, mas você vai perceber na prática como eles vão ajudar muito você a ganhar agilidade na execução das suas tarefas. Colocando isso em prática, você vai perceber, e aí existem estudos científicos que respaldam isso que eu estou trazendo aqui para você, você tem a possibilidade de ganhar em até 20 a 30% o tempo de realização de uma atividade. Então, primeiro, certifique-se de que você vai fazer uma coisa de cada vez. Segundo, deixe seu celular longe de você, porque ele é um grande ladrão de tempo. Terceiro, comece a monitorar os seus pensamentos e pare de pensar no que precisa ser feito na hora que aquilo não pode ser feito. Coloca esses 3 passos em ação e depois volta aqui para me contar se isso ajudou você aí na sua produtividade, na sua performance, tá bom? A gente se vê em breve no próximo vídeo. Até mais!